Olá, meu amigo, olá, minha amiga, salve companheiros e companheiros. São tantos assuntos para a gente levar, para a gente fazer um vídeo aqui. Eu tenho pedido aos amigos, às amigas que através do Facebook, que colaborem, né, com a pauta, para que eu possa fazer aqui os vídeos, né? É porque a gente anda muito apreensivo ainda, a gente anda atormentado ainda. Enquanto esse mundo, esse asqueroso, essa coisa ruim que ficou 4 anos no país destruindo o Brasil, estiver solto, a gente vai ter muitos problemas ainda. Ele impondera os outros imundos que apoiam ele. É uma vergonha a gente ver deputados, senadores e deputados ainda defendendo esse infame no Congresso Nacional. Nicolas Ferreira, Magno Malta, pastor, até nojo falo o nome daquele cara, pastor. Como é o nome? Eu esqueci. Esse que tratou os dentes lá. Tá tanto nojo que eu esqueço até o nome dele. Essas pessoas imundas. O Eduardo Girão, o André. Estou falando aqui do Eduardo Girão e do André Fernandes, que são lá do Ceará, minha terra, de onde eu nasci. Eu tenho até asco dessa gente. E a gente vive apreensivo ainda, porque a coisa não está resolvida ainda, né? A gente não tem paz, não tem sossego ainda. Enquanto ele não for preso para servir de exemplo para a nação, e para os demais vermes que estão em torno dele, a família dele toda de ladrões, toda de gente. Não é só ladrões, não são só ladrões, nem corruptos. Eles são ruins, pessoas do mal, sem empatia pelo ser humano. Eles são asquerosos, são nojentos, gosmentos. E a gente, enquanto ele não for preso e mais o entorno dele não for punido com a prisão, definitivamente a gente não vai ter paz no país ainda não. E é por isso que eu venho aqui pedir a todas as pessoas que engajem, que levem esse vídeo para frente. Né? Enfim, é nosso espaço de luta e de voz. Coerência política, política no prato. Meu amigo, minha amiga, companheiro e companheiro, eu tenho um pedido aqui, eu insisto, porque o que acontece? Tem muita gente visualizando aqui através do YouTube, principalmente, e no Facebook, agora no YouTube, visualizando os meus vídeos aqui, né? Mas está faltando a inscrição, o compartilhamento, tal do joinha, que é muito importante para o YouTube reconhecer para que leve a mais pessoas pelo país afora, né? E a inscrição, fazer a inscrição, ir lá naquele sininho lá para que você receba, para que você e mais pessoas recebam o que a gente está falando aqui. Que eu fico pedindo, não é porque eu sou até feinho, não é para me verem nas redes, na internet. Eu não sou bonito para ser visto na internet, não. É para que a gente leve a mais pessoas a consciência política, a consciência de classe. E por que nós estamos na situação do país, por que nós estamos assim? É justamente pela falta de consciência crítica, consciência política e a consciência de classe. Eu queria estar falando de educação, aquela coisa lá do começo dos meus vídeos, que eu tanto sonho, que é para levar arte para os colégios. Aliás, o governo Lula está implantando o tempo integral nos colégios. É muito importante, é um começo. E vai vingar, porque tem que vingar a paz, a luz, a vida, a parte do bem é de vingar. Não tem como, é um processo que, embora demorado, embora os grandes endinheirados não queiram, porque escraviza o povo sem educação, mas vai chegar. E para chegar, tem que chegar bem e bonito, e nada melhor do que aquilo que eu tanto sonho, que é ter música nos colégios, dança no colégio, teatro nos colégios, esporte, né? Enfim, toda a arte, cultura, para melhorar o desempenho das crianças e dos adolescentes. Que melhora muito a educação quando tiver tudo isso agregado à educação básica de matemática, geografia, ciência e filosofia, que aliás eles tentaram acabar. Enfim, é isso que eu peço. Mas por enquanto a gente tem que falar das coisas ainda que atormentam a gente no país. Eu estou aqui lembrando o fato desse bandido, desse salafrário, desse mundo infame, Ricardo Salles, agora denunciado, né? Agora ele é denunciado pelos crimes que ele cometeu. Aliás, muito obrigado à deputada Sâmia, que lavou a alma de muita gente lá na CPI, mostrando aquela situação lá na CPI do MST.
Os criminosos são eles, não são o movimento sem terra, muito pelo contrário. E a gente vai vencer tudo isso, com certeza. Mas é demorado se a gente não se engajar. Demora muito mais se cada um de nós não fizer a parte que nos cabe, né? Nosso, acima de tudo, o direito, antes do dever, o direito de a gente mostrar para se libertar dessa coisa ruim que é a falta da cultura política no país. Nada é feito sem política no país. O quilo, como já disse Bertoldo Brecht, o quilo de arroz, do feijão, da carne, enfim, cada quilo da nossa alimentação é político. São decisões políticas que fazem o preço de tudo. Já dizia lá Bertoldo Brecht. Então a gente era coisa do analfabeto político, né? Quem leu já sabe como é que foi isso. E a gente precisa tirar o analfabeto político das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos parentes, que não, é difícil o processo. A gente quer espantar alguém no botequim dos barezinhos da vida aí, você espanta muita gente de perto de você, que você começa a falar de política. Os caras não querem saber disso. Futebol e tal, tudo bem. Agora fala de política para ver. Eu tenho conseguido, aos pouquinhos eu consigo. Quando me ouve, infelizmente, passa para frente a ideia de que a gente tem que ter a consciência política de classe no país. Então é por isso que eu insisto, por favor, se inscrevam, leve para frente os nossos vídeos. Eu sei que lá, eu acho que evidentemente, se você concordar, na verdade. Mas vamos lá. Por que isso? Esse pilantra desse Ricardo Salles nem sequer seria eleito se o povo tivesse consciência. Se o povo tivesse consciência, o Pazuello, o general Pazuello, que matou milhares de pessoas na pandemia, junto com o verme asqueroso Bolsonaro, esse cara não teria sido eleito, estaria era preso. E está demorando tudo isso. Então, enquanto essa gente não for punida exemplarmente no país, a gente não vai ter sossego. A gente precisa ter paz. A gente merece a paz, a gente merece a alegria. E toda hora a gente está aí, veio na televisão, falar em televisão, olha o que é a imprensa. A imprensa demora muito a botar a verdade, a verdadeiros fatos de como eles são para o povo. Eles vão fazendo aos pedaços, aos pouquinhos, né? Que é, enquanto eles não acharem um substituto do verme para disputar a eleição com Lula, eles não vão soltar tudo que deveria soltar, não. Imagine você se por acaso fosse do outro lado, se fosse com Lula ou outro, qualquer um do nosso lado, que fizesse com esse bandido e a quadrilha dele. A quadrilha é enorme. Dele e dos filhos, todos têm que ser presos. Ele não criou família, ele criou quadrilha. E pior de tudo, eles não são só ladrões. Não, eles, além de corruptos, ladrões corruptos, eles são ruins, são perversos, são do mal. E muitos, sabe o que espanta? Eles, o Bolsonaro e a corja que anda em volta dele, eles foram eleitos por tudo escrito, tudo falando em nome de Deus, como se realmente eles fossem alguma coisa com Deus. É outra coisa que tem que ser combatida no país de frente, sem medo. A gente não pode discutir, aceitar que pessoas tipo Malafaia, Bispo Edir Macedo, aquele outro do chapéu lá, aquele nojento lá, eu não sei como é que alguém cai na lábia dessa gente. Não, a gente precisa combater esse neopentecostais. Esses caras não são de Deus, não são de fé, nada. Eles são bandidos. A gente tem que encarar isso de frente, a gente não pode ter medo de falar sobre isso. Da sua fé, do seu amor ao próximo, da sua fé, da sua religião, Deus, quem é de católico, quem é realmente cristão, quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, enfim, de todas as religiões tem que ser respeitado e tem que ser aceita por todos nós. Agora, a gente não pode aceitar essas mentiras, essa hipocrisia, estelionatos, são estelionatários da fé esses caras. Então esses caras ajudaram a eleger bandidos no país. Não só bandidos, gente malvadas, ruins, perversas. E a gente tem que combater isso de frente, a gente não pode ter medo de enfrentar tudo isso. Sabe por quê? Porque senão a gente não vai combater o que acontece com os juros altos no país. Por que o presidente do Banco Central ainda está no lugar do Banco Central, lá como presidente do Banco Central, com juros escrachantes, tentando a todo custo destruir a política do presidente Lula, a política boa do presidente Lula.
Agora o Lula de novo agora vai entrar entrou com uma medida provisória no Congresso Nacional lá para cobrar impostos dos milionários. E olha, se a gente não prestar atenção, o bandido, outro bandido que não deveria estar no poder, Arthur Lira, não vamos nos enganar. Ele passa lá, tem passado coisas no Congresso de interesse do governo, porque o Lula é muito popular, o Lula é extraordinário, o Lula, a gente tem que admitir que a gente realmente tem o melhor presidente da história do país no mundo. Então o Arthur Lira, para enfrentar o Lula, é mais embaixo a coisa, mas ele não podemos esquecer que ele é um bandido, junto com a turma dele, para poder aprovar uma coisa e tira outra. Ele aprova uma coisa tirando, puxando lá do orçamento, que é o orçamento obrigatório, não é o tal do orçamento secreto, é outro tipo, mas ele quer lá mais cargo no governo para ser proprietário, se o Lula não tiver cuidado. E para que o Lula tenha cuidado, que a gente tem que estar do lado do Lula. E mostrar que o Arthur Lira não está do nosso lado. Ele é bandido, está mais do que provado. A gente tem que exigir da justiça, que a justiça mexa lá nos processos que ele tem lá, as denúncias que ele tem lá na Alagoas, que vem à tona. A gente não pode deixar isso por menos. Senão a gente não vai ter paz no país. Para que tenha melhor educação, que eu falo, eu gostaria muito de estar falando de novo da educação, aquela coisa que lá no começo do meu vídeo eu falei, educação em tempo integral que o governo Lula está começando a implantar no país. E dentro dessa educação integral tem que ter a dança, tem que ter a música, tem que ter a arte, a cultura, né, popular, a coisa gostosa, que isso ensina não só a educação básica, do aprender matemática, geografia, filosofia, história e tal, tem que aprender também a cidadania e desperta a luz maior dentro das pessoas. Então isso dentro do colégio vai ser muito importante. A gente queria estar falando disso. Mas enquanto a gente não se mobilizar e falar para as pessoas por que, por exemplo, que o Ricardo Salles vai ser preso, que o Bolsonaro vai ser preso, a quadrilha da família, vamos ser todos punidos, a gente tem que exigir tudo isso o mais rápido possível, mas enquanto as pessoas não souberem claramente o que é isso, a gente vai continuar elegendo bandidos. E a gente não tem paz ainda porque o povo elegeu muito bandido. O Congresso Nacional está repleto de bandidos. Vou lembrar aqui o nome tal do Zeca Marinho, Zequinha Marinho, lá do, acho que do Pará, Rondônia, Roraima, alguma coisa assim. Ele vai lá no Senado engomar aquela coisa que tem que ter produção, que o governo de esquerda está querendo destruir a produção da Amazônia. É mentira, ele é daquela turma de bandidos do garimpo. Esse cara foi eleito por pessoas, por cidadãos, por pessoas comuns, por pessoas simples, que ele foi eleito justamente para explorar, para fazer com que essas pessoas passem fome. Outro dia eu pedi aqui o nome que cada um de nós, cada um do amigo e amigo, que traga aqui para o canal ou nas redes sociais, publique lá o nome de um bandido, o nome do salafrário, o nome desses canalha, escamosos que estão no Congresso Nacional. Eu tenho um bronco especial com Magno Malta, pastor Feliciano, isso não é pastor, isso é uma coisa nojenta, asquerosa. Esse Nicolas Ferreira, Cleitinho. E eu, muito particularmente, porque eu sou cearense, estou aqui no Rio de Janeiro há muitos anos, vim para cá criança, ainda lamento, porque eu gostaria de estar lá. Não porque o Rio de Janeiro não preste, é porque eu nasci no Ceará e saí lá muito pequeno, minha alma está toda lá dentro ainda. Sinto muita saudade da minha cidade e não consigo voltar para lá, não consegui. Mas eu tenho assim uma bronca especial lá lá do Ceará com esse Eduardo Girão, esse senador nojento. Dá nojo a voz daquele cara, as mentiras que ele prega lá. E consegue pregar lá na tribuna do Senado e ninguém combate. O que me dói é isso. E sabe quem é o autor da CPMI do 8 de janeiro, que foi um tiro no pé desses bandidos? Foi o tal de André Fernandes lá do Ceará. Me perdoe a palavreado que eu vou falar assim, do raspa-cu. Lamento, desculpa eu falar isso, mas é o que ele é conhecido assim por causa disso. Ele foi eleito em cima dessa coisa, que coisa horrorosa, o rabo desse. Ele foi eleito pelas redes sociais, mentindo. E asqueroso. Enfim, então eu dou o nome de todos eles, eu não tenho medo, não tenho, muito pelo contrário, que eles que têm que ter medo da gente, porque eles são pagos com o nosso suor, com os impostos, o salário. A gente poderia estar ganhando mais, o trabalhador poderia estar ganhando mais, o comércio poderia estar andando melhor se não tivesse que pagar o salário para essa gente imunda. Porque a gente não tem um projeto para o país, um sequer.
É a tal da pauta moral, que comunismo para lá, comunismo para cá, tudo mentira. Não existe comunismo no país. Nem o Lula é comunista. Isso é história. Então a gente tem que esclarecer as pessoas. Sabe? É isso. Eu peço aí, mais uma vez, eu peço muito que as pessoas façam o engajamento do canal, se inscrevam, compartilhem. Não é para me ver nas redes. Eu sou feinho, não tem nenhuma graça me olhar aqui nas redes. Não tem nenhum sentido ficarem me vendo. Não é isso, é a nossa palavra, é a nossa voz que tem que andar. Agradeço aqui já de coração as mulheres. A mulher realmente tem que melhorar a situação dos espaços políticos do país com as mulheres, porque elas interagem muito mais do que os homens aqui no canal e nas minhas redes lá do Facebook. Agradeço um beijo de coração a todas as meninas aí que têm sido mais fortes nos engajamentos que os nossos amigos, né? Obrigado a vocês, meninas. E é com orgulho que eu falo isso. Muito obrigado. E peço aqui de novo a cada um de você, amiga, amigo, companheira, companheiro, que leve, lógico, se gostar do que eu estou falando aqui, que leve para frente. Mostra ao amigo, mais pessoas que não têm consciência política, que não têm consciência de classe, que é possível a gente vencer, que é possível a gente tirar essa agonia que a gente vive no dia a dia. Ainda há muita fome no país. Ainda falta educação de verdade. O Lula está implantando aí, que foi cortaram, pediram a Dilma, prenderam o Lula justamente para tirar tudo isso de nós, trabalhadores, nós pobres do país. E eu respiro fundo porque dói lembrar que a fome existe. E a educação ainda não está do jeito que deveria estar para os nossos filhos. Eu quero até lembrar que uma coisa muito interessante, toda a luta dos professores, dos sindicatos dos professores, muita gente, nós, principalmente nós da classe operária do país, a maioria não se engaja na luta dos professores. O que eu quero dizer é que a luta não é dos professores, a luta dos professores é a nossa luta. É a luta de cada um de nós, trabalhadoras e trabalhadores. Porque o professor ensina o nosso filho, é quem vai libertar, vai dar aula para os nossos filhos para serem grandes amanhã. Então, a luta dos professores é a nossa luta, a luta dos nossos filhos. E eu tomara que todos entendam isso. Qualquer luta de professor, ajude o professor na luta. Mesmo que você não pertença ao sindicato, mesmo que você não pertença à classe de professores. Quando eu me refiro professor, eu quero aqui dizer que é professores e professoras, porque ficou aí como professor, mas eu me refiro aqui a todos, aos dois, a professora e o professor. Essa luta não é só deles. Onde houver luta de professor, se engaje, ajude, porque a luta é a favor dos nossos filhos e netos, tá bom? E é isso, enfim. Digo aqui mais uma vez, peço a inscrição no canal para que a gente leve a nossa voz, a nossa luta para mais gente no nosso Brasil, para que a gente liberte definitivamente o Brasil dessa corda que se apoderou durante 4 anos, tentou destruir nosso país. 4 anos, mais um pouco, lá no impeachment da Dilma, lá que está provado mais uma vez que ela não deveria ser impedida, mas especialmente esses últimos 4 anos foi cruel para a gente. A gente vai se libertar dessa gente, mas para isso todos têm que ser punidos. E esse mundo do verme Bolsonaro, ele e os filhos deles, todos na cadeia, vai servir de exemplo, especialmente para o país inteiro e para as pessoas que lamentavelmente se enganaram com ele. Tem muita gente que ainda acredita nesse salafrário, nesse fã. Cabe a nós fazer esclarecimento às pessoas. Meu amigo, minha amiga, companheira e companheiro, um beijo enorme no coração de cada um, tá bom? Eu agradeço de antemão a todos, um abraço, muito obrigado.